Eu abri mão de tentar pregar para fazer cosquinhas na alma ou no espírito do homem. Eu abri mão de cantar para mexer com o coração do homem. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero ver o rio de Deus fluindo. Eu quero ver o fogo de Deus caindo. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando. Eu quero ver a operação de Deus no nosso meio. Eu poderia contar testemunhos para vocês que fariam com que meus 25 cabelos aqui em cima ficassem em pé. Obrigado pelo... Faz isso aí. Essa mentalidade chola, infantil, tem nos mantido tão distante de Deus. Tem nos mantido tão distante da realidade de Deus. Sabe, eu ficava fascinado, deslumbrado, quando muitas vezes eu saía e interpretava o missionário Danduque. Vou pegar um pouco no pé dele, porque ele não está entendendo nada mesmo. Tem intérprete ali dentro. Eu saía com ele e era impressionante. Nós íamos para diversos lugares e em várias igrejas onde nós chegávamos, começávamos o período de louvor e adoração. E ele, não entendendo uma palavra em português, ele subia na plataforma e se tinha que dançar, dançava. A dança dele não é muito legal não, mas dançava. Ele bailava com Deus, era um negócio mais ou menos assim, ó, com o dedinho para frente. E aí na hora da adoração ele pegava e caía, deitava no chão, e eu via muitas vezes quando pastores olhavam para ele e achavam ele a pessoa mais esquisita do mundo. Que negócio é esse? Um americano deitado aqui na minha plataforma? Que absurdo! Lembro-me de uma situação quando estava em Brasília, e a glória de Deus descia naquele lugar de tal maneira, era um culto como este, jovens espalhados por todos os lados, caindo um atrás do outro. E eu estava ali adorando a Deus, e de repente vem o inimigo, o diácono, vem lá dos fundos da igreja. Vocês conhecem aquele versículo que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Enfim, ele veio, e veio furioso, cuspindo fogo. A única coisa que separava o nariz dele do meu, graças a Deus, foi o microfone. E ele chegou assim na minha cara, e uma voz enfurecida virou para mim e disse: você não acha que está na hora de parar com essa porcaria, não? A glória de Deus caindo, as pessoas, enfim, manifestações à la vontade. E ele chega para mim e pergunta: você não acha que está na hora de parar com essa porcaria, não? Naquela época eu era novo, ainda sou, mas eu não sabia muitas coisas. Isso é o inimigo se manifestando, hein? Eu era novo nas coisas de Deus. E aí então subiu um temor, e eu fiquei apavorado em olhar para aquele homem ali com toda aquela autoridade na minha frente. E a primeira coisa que eu fiz então foi procurar pelo meu mentor, foi procurar pelo meu mestre, foi procurar pelo meu professor, missionário, reverendo Máximos Danduque. Alguém já ouviu falar do reverendo Máximos Danduque? Apóstolo nessa nação, segundo a nossa querida ali, eu concordo plenamente. E ele ali então cuspindo fogo na minha frente, e eu: Danduque, onde está você? Socorro! Help! Help! E eu procurava assim, ele ali encarando nos meus olhos, e eu não querendo, né, perder a compostura ali diante dele. Eu procurando: Danduque, cadê você? Vem me socorrer, venha impor as mãos nesse homem, de preferência mãos fechadas. E aí de repente eu encontro o meu mestre. Eu olho no chão e ele está do meu lado, e sabe o que ele estava fazendo? Morrendo de rir. E eu virei e disse: grande mestre és tu, hein?
Eu não sei se estava rindo de mim ou se estava rindo por causa da alegria do Espírito Santo. Eu só sei que ele não estava nem aí para a situação que eu estava passando naquele momento. Deus me deu uma ousadia sobrenatural e eu fiz com que Satanás voltasse para o seu lugar. Que estava agindo naquele homem, não estou falando dele, mas que estava agindo naquele homem, voltasse para o seu lugar. Mas muitas vezes, em função disso, amados, em função de temermos o homem, em função de não conhecermos o coração de Deus, em função de temermos mais a opinião do homem do que a opinião de Deus, nós perdemos a oportunidade quando Jesus está ali batendo a porta e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. É para a igreja de Laodiceia também que ele vira e diz: eu preferiria que você fosse quente ou frio, porque sabe o que eu vou fazer com você morno? Como é que é? Como é que faz isso? Obrigado. Terrível. Mas o que quer dizer isso, David? Quer dizer exatamente isso. Ele vai pôr vocês para fora, vomitá-los. Preferia que você fosse quente ou frio. A igreja está cheia, repleta de pessoas mornas, repleta de pessoas que apenas querem receber das mãos de Deus, mas não querem pagar o preço para abrirem a porta, não querem pagar o preço para descerem da sua cama, não querem pagar o preço para sujarem os seus pés, não querem pagar o preço para dançar, não querem pagar o preço para abrir mão das suas tradições ridículas. Obrigado por um aleluia, verdade, Deus, glória a Deus. Pelo menos alguém está recebendo. Sabe, eu creio que Deus tenha um avivamento sobrenatural para enviar sobre nós. Eu creio. Aquilo que o Marco dizia que essa manhã, eu creio. Há um avivamento sobrenatural para vir sobre nós, para vir sobre a noiva, para vir sobre a igreja. Mas esse avivamento em sua plenitude apenas virá quando nós entendermos a posição da noiva diante dos olhos do noivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos se lembram do período de noivado? Tem tanto tempo assim para alguns, né? Ajuda aí, pastor, levanta a mão, por favor. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver, levanta as mãos. Quantos noivos, namorados? Quantos gostariam de preencher um dos três, mas o negócio está difícil? Quantos não vão levantar a mão, não importa o que eu perguntar? Obrigado. Pelo menos foram sinceros. Sabe, eu não sei se você se lembra daquele período, mas na minha vida aquele período foi uma das coisas mais loucas da minha vida. No período de noivado a gente conversava 3, 4 vezes ao dia por telefone. Era a hora de almoço, eu ia pegar ela onde ela estava trabalhando. Acabava a hora de expediente, onde quando ela estava trabalhando eu ia lá, pegava ela. A minha paixão, o meu coração era estar perto dela, era ouvir a sua voz, era poder olhar nos seus olhos verdes. Muitas vezes nós brigávamos, discutíamos a respeito de uma coisa inútil. Pelo menos nos meus olhos era inútil. E nós tínhamos um Fusquinha naquela época, um Fusquinha que a gente chamava de Herbie, conduzido pelo Espírito Santo. E às vezes discutíamos e chegávamos na frente da casa da mãe dela. E ela está pedindo, pelo amor de Deus, não conta não, mas vou contar sim. Chegávamos na frente da casa dela e a gente estava assim brigado e quase não olhava um para o outro. Mas havia uma coisa ali, uma força maior do que a nossa infantilidade ali que nos mantinha ali dentro. Depois de 10 minutos eu virava para ela e dizia: chegamos. E ela respondia: eu sei. Para quem não sabe, ela é gaúcha. Só Deus com as gaúchas. E David com a Bebel. E aí depois de mais 10 minutos de silêncio eu virava para ela e dizia: sua mãe vai ficar preocupada. E ela respondia: a mãe é minha. Mas era impressionante que a gente ficava ali
E não havia nada que acontecesse, não havia discussão que fosse o suficiente para fazer com que ela descesse do carro ou que eu fosse embora. Algo nos segurava ali, era um amor verdadeiro, era uma paixão para podermos estar, sabe, perto, juntos. Não estou falando com ela, mas eu sei que ela está aqui. Para mim, por enquanto, isso é o suficiente. Muitos de nós fazemos isso com Jesus. Eu quero avivamento, mas não estou a fim de pagar o preço. Eu sei que Ele está aqui porque a Bíblia diz, então para mim isso é o suficiente. Alguém entendeu o que eu disse? Vocês ficaram tão calados que eu fiquei preocupado. Jesus, eu quero avivamento, mas desse jeito não. Peraí, Senhor, assim não. Senhor, vamos negociar o seu avivamento. Vamos barganhar. Peraí, Deus. Deus, me ajuda. Sabe, se você não atender ao chamado dele, talvez ele passe por sua porta e vá bater na porta de um outro coração. Quantos desejam ser usados aqui? Enquanto você levanta a sua mão, eles são do seu coração, para ver se é verdade mesmo, para ver se você está disposto a colocar a sua vida sobre o altar. Não foi Paulo que diz: eu rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Cristo, que apresenteis tudo que vocês são sobre o altar, sobre o fogo, o sacrifício puro, santo, agradável. Foi ele que falou que esse é o seu culto racional. Senhor, quer dançar, eu danço. Quer correr, eu corro. Quer pular, eu pulo. Quer nadar, eu nado. Quer mergulhar, eu mergulho. Quer voar, eu avuo. Sabe, a minha preocupação é quando ele deixa de bater no meu coração. Eu fico preocupado quando eu levanto de manhã e não escuto o seu bater ali. David, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Coloque-se de pé, por favor, porque eu creio que a unção está vindo de uma maneira diferente hoje. Você vai fazer algo que você nunca fez hoje. Eu acho interessante que tem muita gente que vira pra gente e diz: David, você tem que entender que eu sou assim, eu sou assado. Eu louvo do meu jeito. Quero que você saiba de uma coisa: não existe o seu jeito de louvar a Deus. Não existe o meu jeito de louvar a Deus. Existe apenas o jeito de Deus de louvar a Deus. Quantos querem dançar com Jesus nessa noite? Então eu quero que você, à medida do possível, venha para frente, entre nos corredores. É um avivamento dos seus pés nessa noite. Vai ser a dança do fogo. Vai ser a dança da noiva apaixonada. Vai ser a dança da noiva que não teme o que os demais vão pensar a seu respeito. Eu vos digo, amados, que Deus está movendo, mas Ele não está movendo do jeito que você acha que Ele vai mover, não. Vindo para frente, entrando no corredor, pegue na mão do seu amor maior e deixe Ele te conduzir. Vai ser interessante algumas pessoas voltando para as suas cidades. E aí? Você ainda tem aquela doença que você tinha quando você saiu daqui? Não, eu fui curado. Poxa Deus, glória a Deus, eu fui curado. Você foi curado? Que maravilha, que bênção. E como é que foi? Foi através de uma oração poderosa? Você não vai querer saber como eu fui curado, não. Não, eu quero saber sim como é que você foi curado. Me mostra, me ensina qual é o ingrediente principal, o que é que temos que fazer para sermos. Eu dancei. Não brinca comigo, não, fala sério. Como é que você foi curado? Eu dancei. Para de brincadeira, sai da carne, entra no espírito. Eu já ouvi de tudo nesse planeta.
Eu tenho aprendido uma coisa, amados, que nós temos que atrair a glória de Deus. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que pensem no meu respeito, temos que atrair a glória de Deus. E Deus tem colocado algo especial nessa nação. Deus tem colocado um amor, um calor. Deus tem colocado uma unção especial sobre vocês. Eu viajo para muitos outros países e eu vos digo que os olhos do mundo estão sobre essa nação. Estava ministrando na nação do Canadá um mês e meio atrás, mais ou menos. E a presença de Deus era tão poderosa naquele lugar, por causa da liberdade que foi dada para o povo de Deus, que entrou um muçulmano na igreja. E sabe o que aconteceu com esse muçulmano? Ele caiu rendido aos pés de Jesus, chorando, sem que eu falasse um A com essa pessoa. Você sabe quão difícil é ganhar um muçulmano para Jesus? Ele caiu prostrado aos pés de Jesus. Sei que jamais será o mesmo. Eu tenho aprendido uma coisa. Quantos sabem o que é um para-raio? O para-raio, aquela antena pequena que se coloca geralmente em cima de um edifício, né, para que quando há uma descarga elétrica, né, vinda de uma nuvem ou algo assim parecido, ela possa absorver toda aquela energia. Eu creio que Deus está nos chamando para sermos para a glória. Vocês não entenderam? Deus está nos chamando para sermos para a glória. Porque Ele está enviando a sua glória sobre todo este planeta. Ele está enviando a sua glória sobre este lugar. Ele está enviando a sua glória sobre você. E apenas o faminto, apenas o sedento, apenas o desesperado, apenas aquele que estiver disposto para pagar o preço poderá sentir o toque transformador da sua glória. Levante a sua antena celestial. Prepare-se agora, que aqui vem Ele. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. A palavra de Deus diz que Ele é entronizado sobre os louvores. Olha lá, já descarregou ali. Ele é entronizado sobre os louvores do seu povo. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que do seu trono saem trovões, saem relâmpagos do seu trono. Ele está sentado sobre o nosso louvor. E do seu trono agora irá partir trovões, irá partir relâmpagos. E quem tiver com a sua antena ligada, quem tiver com a sua antena alçada, quem tiver com o seu coração no lugar certo, quem tiver com as suas mãos limpas, receberá o toque da glória de Deus. Comece a receber, comece a receber, comece a receber, comece a receber, comece a receber. Mais, 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 mais. Cheios, 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 cheios. Não limite a ação do Espírito na sua vida. Não limite a ação de Deus no seu interior. Receba, receba, receba. Fogo nos teus pés, fogo nos teus pés, fogo nos teus pés, fogo nos teus pés. Fogo nos teus pés, fogo nos teus pés, fogo nos teus pés, fogo nos teus pés. Quem diria a unção de Deus mediante um samba? Os
Os caminhos de Deus são bem mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus são bem mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus são bem mais elevados do que os nossos. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mais, Senhor, mais. Uma experiência no teu rio, para que jamais esqueçam. Uma experiência no teu rio, para que jamais esqueçam. Uma experiência no teu rio, para que jamais esqueçam. Mais. Mais, Deus, mais. Segundo a sua fé, é segundo o seu coração, é segundo a sua fome,